Opa, galera. Cara, que questão fina. Fina. Encontrei essa questão aqui e fiquei feliz, tá? Porque é uma questão finíssima. Vê que questão fácil, questão média. Aí vem uma questão fina, que dá até felicidade de gravar pra vocês. Acabei de desenvolver o raciocínio dela. Fiquei assim me matutando. Será que eu vou ter que pôr alternativa e erro, né? Tipo, me guiar por base nas alternativas não foi preciso. Tá? Não foi preciso, fontes não foi preciso. Bom, bora pra essa questão que ela é lindíssima. Vou ler aqui com vocês, tá? Vou passar aqui com o cursor. Em um parque de diversões, uma criança parte do repouso do ponto A de um escorregador a uma altura H em relação ao solo. Ou seja, ele está se referindo a essa altura aqui. Perfeito. Sempre é bom você não fazer uma leitura seca, tá? É sempre bom você já fazer a leitura, vamos dizer assim que eu faço sempre, já relacionando com o desenho, né? Porque imagina, tu fazer a leitura, para depois olhar o desenho, para depois fazer a correlação entre os dois. Não tem tempo a perder. Quando essa criança passa por um ponto B, uma altura H2, então aqui é o ponto B com a altura H2, tá? A uma altura, melhor dizer, não uma altura, a uma altura H2, então é exatamente esse ponto aqui que a gente está se referindo. Tem velocidade escalar, aqui é uma parte muito importante, tem velocidade escalar de 2 raiz de 5 metros por segundo. O que isso significa? Já vou até extrair essa informação. Velocidade igual a 2 raiz de 5 metros por segundo. O que isso significa na prática? É que aqui ela estava em repouso, como bem disse. Ó, ela parte de um escorregador. Aqui, uma criança parte do repouso em um ponto A, ou seja, aqui ela está parada de um escorregador a uma altura H em relação ao Sol. Quando a criança passa por um ponto B, ou seja, quando ela passa por aqui, ela chega aqui, na verdade, né? Quando essa figurinha aqui, ó, vou até desenhar aqui a criança aqui pra vocês, acho que ficou mais ou menos. Quando essa criança aqui tá aqui, ó, pronto, nossa senhora, que coisa linda. Vocês viram aqui a animação, ó, bem a animação. Quando ela tá aqui nessa região, ela tá com que velocidade? Com essa velocidade aqui que eu marquei pra vocês, perfeito? Então, é isso. Tá? É isso, quando a criança ela chegou nesse ponto B aqui, ela está com uma velocidade de 2,5. Aqui ela estava com 0 e aqui ela está com 2,5. Perfeito. Continuando, né, prosseguindo. Tendo perdido 10% da energia mecânica que tinha no ponto A. Ou seja, o que é energia mecânica? Energia mecânica é toda a energia que você tem no sistema. Ou seja, conta energia potencial, conta energia de velocidade, conta energia elástica, conta todas as energias. Energia mecânica é toda a energia que tu tem dentro de um sistema. Ou seja, aqui ele não tem nada de energia cinética, né? Porque ele não está em movimento, ele está parado. Porém, ele tem energia potencial gravitacional. Por quê? Porque ele não está colado no solo. Ele tem uma certa altura. Ou seja, tanto ele tem que se eu tirasse esse escorregador daqui, o que aconteceria com ele? Ó, eu tirei o escorregador, vamos supor que eu só puxasse ele pra cá. O que aconteceria com ele? Ele cairia, certo? E para ele se movimentar, para que ele possa cair, para que ele consiga realizar algum tipo de trabalho, algum tipo de movimento no espaço, né, para ele sofrer alguma força, ele vai precisar necessariamente de energia. Que energia é essa? Energia potencial gravitacional, a energia que ele acumulou aqui, ó, através da altura que ele tinha. Perfeito. Aí, prosseguindo, né, tinha um ponto A, Agora vamos despoluir, tá, essa questão e vamos começar a resolver ela. Tá, só deixa eu ler pra vocês qual é a pergunta, tá? A pergunta, ela diz o seguinte: adotando a gravidade como 10 metros por segundo, a altura H é, ou seja, ele quer saber quanto vale esse número aqui. Poxa, aí você vai me dizer como eu vou trabalhar nisso, né? Como é que eu vou chegar? Ele só me disse que ele tava aqui, que quando ele chegou a essa altura aqui, né, a metade da altura, ele tava com essa velocidade e que ele perdeu 10% de energia mecânica. Como é que eu faço para poder chegar até o resultado? Esse 10% que ele quis só complicar a tua vida, tá? Porque não precisava desses 10%, mas ele quis complicar a tua vida e tu, como é um aluno preparado e capacitado, não vai ficar na mão, né, com 10% perdido. É só você tirar desses 10%, tá? Para qualquer aluno que consiga fazer essa relação aqui completa, vai conseguir entender, tá? E outra coisa, foi muito bom que eles tenham complicado, porque imagina que a resposta fosse ou 3 ou 2. Seria muito fácil de ir por tentativa e erro, certo? Porque 3 aqui ficaria 1/2 e aqui ficaria 3. Aí você ia fazer por tentativa e erro com números amigáveis. 2 a mesma coisa, ó, 2, que número o 2, né? Aqui ficaria 2, aqui ficaria 1 e aqui ficaria 2. Olha que números amigáveis para trabalhar. Que bom que eles fizeram
sendo logo um número não amigável, né? Porque aqui já ficaria um número com vírgula, e aqui, então, nem se fala, né? Tu teria que pegar, então, na verdade, o 5 e dividir por 4. Então, né, dava pra trabalhar também com fração se quisesse. Mas, enfim, que bom que eles não pegaram números amigáveis pra ser a resposta pra quem quisesse por tentativa e erro. Ok, agora sim, vamos de fato pra questão. Como eu vou fazer pra poder resolver esse sistemite aqui? Por incrível que pareça, não é tão difícil. À primeira vista, parece que é. Mas aí você vai começando jogando o que tu sabe, que são as fórmulas. Poxa, a primeira coisa que eu sei é que aqui, a energia que ele tem tá toda concentrada na energia potencial gravitacional. Ele não tem outra energia que não energia potencial gravitacional. Ele tá em repouso, né? Então, o que eu vou dizer? M, a energia dele concentra toda em M, que é a massa, vezes G, que é a gravidade, vezes H. Essa aqui é a fórmula da energia potencial gravitacional, que normalmente a gente põe assim, ó, EPG é igual a MGH. Potencial gravitacional, energia potencial gravitacional é igual a massa vezes gravidade vezes altura, MGH, tá? Ok. A primeira parte está feita. Ah, Luana, e ele disse que o H é igual a 10 metros por segundo. Se você quiser substituir aqui, você já pode. Você já pode dizer que E, o E que ele tinha, né, é igual a 10 M vezes H. Isso aqui você não consegue substituir mais nada, porque você tanto não sabe o H, e é essa incógnita que tu quer achar, e o M ele não te falou. E o M tu poderia usar qualquer massa, né? Tu poderia dizer que o menino pesa 1 kg ou 5 quilos, que não muda no resultado, tá, galera? O quanto ele tem de massa não muda em nada no resultado. Mas enfim, você vai ver que inclusive você vai até acabar cortando a massa no futuro, tá? Então eu não botaria nada, mas se você quiser botar alguma coisa, põe massa como 1, tá? 1. Aí você põe todo o exercício, assim, você dizer que a massa do moleque é 1 kg. Eu prefiro trabalhar com números fáceis, então se quiser utilizar uma massa, não vai, tipo, utilizar, nossa, esse menino aqui eu tô achando que ele tem uma carinha de 30 quilos. Não, né, galera, pelo amor de Deus, né? Atue a matemática a teu favor. Ok, você fez aqui a análise física de que essa aqui é a energia que ele tem aqui nesse ponto. Tá bom, mas e o que ele vai ter de energia quando ele chegar no ponto B? Essa aqui é uma pergunta, né? Essa aqui, inclusive, é a grande pergunta. Pô, eu sei que... Vamos com calma. O que eu sei? Eu sei que aqui no ponto B ele vai ter uma energia potencial gravitacional, porque ele não tá no chão. Ele tem uma certa altura. Se eu tirasse ele... Opa, se eu botasse ele aqui e só tirasse ele do escorregador, ele também cairia. Tudo bem que seria menos, mas ele continuaria caindo, né? Não é o caso. Tudo bem, é menos energia do que ele tinha aqui em cima, mas ainda é uma energia, e eu vou ter que botar ela na conta. Então, E é igual a M, G, e aí eu vou botar H? Não, gente, eu vou botar o H dividido por 2, porque essa aqui é a altura dele, é H dividido por 2. Compreende? Então, vezes H dividido por 2. Luana, se tá todo mundo se multiplicando, eu posso botar o 2 dividido aqui? Claro que pode. Eu só vou botar aqui porque esse G aqui ele tá me atrapalhando na hora de fazer o corte aqui, né? Enfim. Aí você vai me dizer, Luana, eu posso já substituir o G por 10? Pode, gente. Pode e deve. Então, M vezes 10 vezes H dividido por 2. Se você fizer aqui o corte, você vai ver que vai dar 5. Então, nesse caso aqui, eu posso dizer que é 5mH. Opa, então antes eu tinha 10mH e agora eu tenho 5mH. Não, galera, não. Isso é só o que eu tenho de altura. Lembra que eu também tenho energia cinética, energia do movimento. Aqui eu não tinha porque eu estava em repouso, mas aqui eu tenho, porque aqui eu estou em movimento. Então, perfeito. Se aqui eu tenho energia cinética, qual é que é a fórmula da energia cinética? Isso aqui eu sempre me lembro de Einstein, mv ao quadrado sobre 2, mv ao quadrado sobre 2. Isso aqui é uma fórmula muito sonora, tipo mgh também. Ó, energia potencial gravitacional, mgh, sonoro demais, aí fica na cabeça. Energia cinética, mv ao quadrado sobre 2, mv ao quadrado sobre 2, mv ao quadrado sobre 2. Tem gente que até põe assim, ó. Mas isso aqui é normalmente quando tu tá escrevendo no computador, né? Que isso aqui significa, esse tracinho que significa divisão, e o parênteses significa que você tá dividindo esses dois termos. Mas enfim, né, galera? É mv ao quadrado sobre 2. mv ao quadrado sobre 2. Perfeito. E como é que eu faço isso aqui? O m, eu sei quanto é que é? Não, mas eu posso escolher um valor arbitrário para ser m, tá, galera? Se você quiser, pelo amor de Deus, ó. 1 kg é o meu m. E aí vai ser 1 kg para todo o resto da fórmula. Mas você não precisa disso, tá? Então, vamos lá. M, que é a minha massa, vezes v. Quanto é que é o meu v? Ele nos deu, ó, gente, v isso aqui. E v é v normal? Não, é v ao quadrado. Então, vamos botar 2 raiz de 5
ao quadrado. É todo esse termo aqui, porque isso tudo aqui que é a nossa velocidade, tá? Antes era velocidade ao quadrado. Eu não vou dizer que, tipo, 2 ao quadrado raiz de 5, por exemplo. Não, é todo o termo. Ou a velocidade agora é só só 2. Não, é 2 raiz de 5. Se você fizer esse cálculo aqui, tá? 2 ao quadrado vai dar 4, 5 ao quadrado. Raiz de 5 vezes raiz de 5, galera, é a mesma coisa que apenas 5. Porque se você faz multiplicação de raízes, é como se fosse a mesma raiz. 5 vezes 5 dá 25. Ou você pode dizer que na verdade é 5 elevado a 2, que corta com o índice aqui. Seja como for, seja tu dizendo que dá 25 e raiz de 25, raiz quadrada de 25 é 5. Ou seja, tu juntando os dois termos, né? Porque 5 vezes 5 é a mesma coisa que 5 elevado ao cubo, e cortando com o índice da raiz, você também tira o número dali, ou dizendo que na verdade se você tem duas raízes, se você tem uma raiz quadrada multiplicada por ela mesma, você só precisa cortar ela, tanto faz, né, como você bem preferir, tipo dizendo, cortando assim, independente de como você preferir chegar lá, você vai ficar com 4 vezes 5, que é a mesma coisa que 20, perfeito. Então, tira isso aqui fora, e você põe aqui dividido por 2. M vezes 20 dividido por 2. Ué, 20 dividido por 2 é a mesma coisa que 10. Então aqui nós temos 10M. Luana, como assim? Temos mais do que aqui? Não, gente, aqui é 10M vezes H. Aqui é apenas 10M, tá? Aqui não tem a interferência da altura. Para energia cinética não tem interferência da altura. A única coisa que interfere é a velocidade e a massa. E para energia potencial gravitacional, as coisas que interferem são a altura e a gravidade. Perfeito. E a massa, óbvio. E a massa. Perfeito. Porque é óbvio que vai ter muito mais energia um elefante caindo, o estrondo que ele consegue fazer, do que ser uma pena caindo, né? E a massa é óbvio que vai ser diferente nesses dois. Eu não tô nem dizendo de velocidade não, tá, gente? Eu tô dizendo do estrondo, do estrago que vai fazer. Energia, ela não mede a velocidade puramente. Ela mede o estrondo que tu faz também. Ok, aí você vai me dizer assim, né? Pera aí que eu tenho que beber aqui um cafezinho pra ficar mais animada ainda na aula. Aí você vai me dizer assim, pô, Luana, então na verdade você tá me dizendo que aqui no ponto B, o que eu tenho de energia, e eu tô supondo que eu tô num sistema conservativo, o que eu tenho de energia, ou seja, o que eu tinha aqui, eu não perdi aqui, ou seja, se manteve, só se converteu em energia cinética uma parte, e a outra parte continua em energia potencial gravitacional. Aí eu vou te dizer, tu tá quase certo, Só que a questão não diz que é um sistema conservativo, ela diz que eu perdi 10% de energia. Ou seja, eu não posso dizer que o que eu tinha aqui é a mesma coisa que eu tenho aqui. Eu tenho que dizer que o que eu tinha aqui, menos 10% disso, é o que eu vou ter aqui. Aí sim vai dar certo. Então bora montar aqui essa célebre questão. Ou seja, eu vou... Quanto é... Galera, quanto é 10% de 10M? Pelo amor de Deus. 10% não é 1mH? Pelo amor de Deus, é uma parte de 10. E qual é uma parte de 10 de uma coisa que tem 10 partes? Uma, né? Ah, se fosse de 100 seria 10M. Se fosse de 1000 seria 100M. E assim por diante. Você só precisa pegar e dividir isso aqui por 10. Ah, Luana, não consegui ver. Tá bom, você vai lá e faz que nem a tia Teteca te ensinou. Ó, pei. Corta, 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 corta. Pronto, descobriu. É um. Parabéns. Tipo, caraca, gente, se você não consegue ver que 10%, quer dizer, que 10% de 10M vezes H é igual a 1M vezes H, você não pode dar numa questão de dinâmica, irmão, você tem que voltar pra matemática básica, entendeu? Enfim, se 10% é isso aqui e eu perdi 10%, então na verdade agora eu tô com 9mH, perfeito. Ó, diz aqui, eu perdi 10%. Ok. Ah, Luana, como é que eu perdi? Sei lá, gente, atrito aqui com escorregador, algum som, algum ruído que foi feito. Atrito com o próprio ar. Enfim, galera, meu Deus, o normal é o sistema ele não ser conservativo, até porque se ele fosse 100% conservativo, se a energia que eu tivesse aqui, eu também tivesse aqui, eu conseguiria fazer, por exemplo, uma máquina de energia infinita, né, que ela se retroalimenta. Isso não é possível, segundo a termodinâmica da vida real, a gente não consegue fazer nenhum processo de conversão de energia. Por exemplo, aqui eu tô convertendo em energia cinética, certo? Eu tô convertendo em energia potencial gravitacional, conforme eu vou descendo, em energia cinética. Aí você vai me dizer, Luana, se fosse um sistema conservativo, tudo que eu tinha de energia cinética, eu vou ter convertido... tudo que eu tinha de energia potencial gravitacional, eu terei convertido em energia cinética. Sim, mas como a gente não consegue fazer nenhuma conversão 100%, vou te dizer que na verdade vai dar, sei lá, uns 80%, no melhor dos casos, vai dar um 80% de conversão, tá?
As placas solares, sabe quanto elas conseguem converter da energia do sol? Tipo, tem uma placa solar aqui, ó. Aí você, pá, os quadradinhos assim. Sabe quanto ela vai conseguir converter do sol? Mais que ou menos, ali uns 30%, uma placa de alta eficiência, tá? Então a maioria dos nossos processos de transformação de energia, seja energia solar em energia elétrica, energia eólica em energia elétrica, energia nuclear em energia elétrica, todas essas conversões de uma energia em outra, sempre não são eficientes. Sempre dissipam, sempre perdem energia pro meio, tá? Isso é uma regra básica para qualquer pessoa aqui. Não gaste seu tempo tentando encontrar uma máquina de energia infinita. Quer dizer, na verdade, gaste sim o seu tempo. Quando eu era criança, eu tava com uma missão ferrenha de refutar o Einstein. Sem brincadeira, eu queria refutar Einstein. Então, eu queria criar nada... Enfim, queria criar uma coisa que... Aí eu comecei a pesquisar. E isso foi muito bom pra mim, porque claramente eu não tinha capacidade nem mecanismo pra refutar. Mas as pesquisas me ajudaram a entender mais sobre o que Einstein falava. E sobre o que tantos outros cientistas também falavam. Então, tudo bem que eu sempre gostei de física, química e biologia, tá? Isso aí é um benefício meu aí, digamos assim, sempre ter uma paixão oculta. E meu pai sempre falava que eu era um lixo em ciências humanas. Mas, enfim, eu tentei melhorar, tá? Confesso. Enfim, prosseguindo. Aí o que a gente encontra aqui? Nós nos deparamos com a seguinte situação. Nós temos 10M e 5mH. Como é que eu faço para fazer essa questão? Cara, muito simples. Eu vou dizer que 10M, certo? 10mH, que é o que eu tenho nesse segundo ponto. Nesse segundo ponto, o que eu tenho de energia mecânica é isso. O que eu tenho... energia potencial gravitacional é isso aqui, ó. 5M. O que eu tenho de energia cinética é 10M. Aqui é 5mH, né? Então, como é que eu vou fazer? Eu vou dizer que 10M, que é o que eu tenho de energia cinética, mais 5mH, que é o que eu tenho de energia potencial gravitacional, relacionado à altura, vai ser igual ao quê? Vai ser igual aos 10mH? Não, vai ser igual aos 9mH, contando já o que eu perdi, né? O que eu acabei dissipando. 9mH. Aí você joga o 5 pro outro lado, subtraindo, vai ficar quanto? Vai ficar 4mH. E esse 10 vai permanecer aqui desse lado, tá? 10M. Você vai pegar e vai dizer H, você vai isolar o H. Você concorda que esses dois termos aqui eles estão multiplicando? Esse aqui vai passar para cá dividindo e esse aqui também vai passar para cá dividindo. Perfeito. Então você vai dizer assim, ó, 10M dividido por 4M é igual a H. Corta. Quanto é que é 10 dividido por 4? Você pode fazer por 2 e por 2, ou você pode já ver logo de cara que é 2,5. Mas se você fizer por 2 e por 2, vai ficar 2 dividido por 10. 10 dividido por 2, 5. E 5 dividido por 2, 2,5. Tá? Dá pra pensar assim também. Ou dá pra você multiplicar os dois por 10. Ó, você diz assim, ó. 4 multiplicar... Quer dizer, você multiplica em cima por 10, que vai ficar 100. E embaixo você também multiplica por 10, que vai ficar 4 vezes 10. Aí 4 dividido por 100, você sabe que é 25. 25 dividido por 10, você sabe que é 2,5. Dá pra pensar assim também. Ok, né, galera? Estamos compreendidos. Isso aqui ficou matado aqui pra vocês. Que questão bacana. Muito boa mesmo, tá? Muito boa mesmo. Tava até entediado dessas questões porcaria aqui de fácil também. Aí às vezes uma questão que te brilha assim a alma. E ela nem é difícil, mas ela só te faz pensar um pouquinho mais.